Ele foi o homem mais rico da história moderna e também um dos homens de negócios mais implacáveis que já existiu. Ele tinha tanto dinheiro que a sua fortuna equivalia a mais ou menos 1,8% do PIB americano e hoje a fortuna dele iria equivaler a mais ou menos 330 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, na época que o Rockefeller nasceu, algumas práticas comuns como viver no campo e criar animais ainda eram dessa época. Não existia energia elétrica e nem carros, então as pessoas iam dormir literalmente quando escurecia e acordavam quando o sol também se nascia. Seu pai, chamado William Rockefeller, se denominava um médico botânico, mas na verdade era um cara que não pretendia trabalhar e sim vender remédios milagrosos que curavam doenças milagrosas. Então, basicamente, William Rockefeller viajava de cidade a cidade vendendo remédios que curavam doenças como o câncer, por exemplo, e também em cada cidade ele tinha uma namorada diferente e também filhos diferentes. Ele acreditava que para alguém ser bem-sucedido você deveria enganar uma pessoa ou tirar a riqueza dessa pessoa. Então, ele era um cara aí com algumas ideias diferentes. E detalhe, ele ensinava isso aos filhos, tanto que John Rockefeller ia a algumas viagens que o pai também ia. Mas então, como que era o ambiente dentro de casa? Dentro de casa, Eliza Rockefeller era a mãe do John e ela tinha que cuidar dele e de outros 4 irmãos, ou seja, eram 5 filhos. E pelo fato deles serem muito pobres, ela ensinou John a dar literalmente muito valor a tudo que ele tinha. Mas desde pequeno, ele já era um menino aí que trabalhava, que tentava arrumar o seu próprio dinheiro. E também, a primeira vez que ele conseguiu juntar uma quantidade boa de dinheiro foi aos 12 anos, que ele conseguiu juntar $50 vendendo doces, balas e chicletes. Só para vocês terem uma ideia, $50 daquela época equivalem a hoje $1.500. E quando ele juntou esse dinheiro, ele também conseguiu conhecer uma coisa chamada juros compostos. Então, o que ele fazia? Ele emprestava esse dinheiro a fazendeiros e aí os fazendeiros tinham que devolver esse dinheiro para o John com algum juros. E também existem relatos dizendo que exatamente nesse momento que ele aprendeu sobre os juros compostos, ele também aprendeu outra coisa, que o dinheiro deveria ser servo dele e não o contrário. Ele não deveria trabalhar pelo dinheiro, mas sim o dinheiro trabalhar por ele. Só que em 1855 o pai de John se envolveu com alguns escândalos e isso fez com que Eliza e todos os seus filhos, incluindo John, se mudassem para o estado de Ohio, na cidade chamada Cleveland, que era uma cidade que estava aí com a economia bem fomentada. Só que essa economia era baseada na manufatura e também em vestuário, mas pelo menos a cidade era muito conhecida pelos seus enormes poços de petróleo. Então, como nessa época o John já tinha aí por volta dos seus 16 anos, ele foi atrás de um emprego formal, porque ele já conhecia um pouco sobre empréstimos e também juros compostos, e isso fez com que ele conhecesse um pouco sobre contabilidade. Então ele basicamente criou um plano e passou distribuindo para todos os negociantes locais como que eles poderiam economizar mais e também lucrar mais. E no dia 26 de setembro, eu já explico porque eu tô trazendo essa data para vocês, ele realmente conseguiu seu primeiro emprego formal. Ele ganhava 50 cents por dia para fazer o intermédio de mercadorias entre 2 negócios diferentes. E aí, por que esse dia 26 de setembro é tão importante? Na história do John Rockefeller, uma coisa que, você vai achar em todos os lugares é que ele comemorava todos os anos da vida dele o dia 26 de setembro. E por que eu tô trazendo essa data agora? Porque vocês vão ver ao longo desse vídeo que ele fez coisas muito maiores, que ele poderia escolher outras datas que são tão importantes quanto essa, mas ele escolheu essa data do dia 26 de setembro porque foi o primeiro emprego que ele conseguiu e com certeza isso assim mudou a vida dele. Mas o Rockefeller era conhecido por anotar literalmente em um diário todos os dias o quanto ele gastou e o quanto ele ganhou, para conseguir aí ter uma média se ele ganhou ou perdeu dinheiro no dia. E também foi a partir desse momento que ele começou a doar 10% de todo o dinheiro que ele ganhava. Então já traz um pouco do lado filantrópico que vai aparecer aqui ao longo da história sobre ele. E depois de uns 2 anos, quando ele já estava com seus 18, ele teve uma discussão com seu chefe e acabou pedindo demissão, porque ele achou que era a hora dele começar o próprio negócio dele. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha acumulado durante esses 2 anos, se juntou com um sócio e pediu 2 empréstimos. Um empréstimo para seu pai e o outro empréstimo também para um banco. E com esses 2 empréstimos e com esse dinheiro que ele conseguiu juntar, ele tinha $4.000
dólares, o que hoje mais ou menos é uns 100 mil dólares. Com esse dinheiro, ele abriu um atacado de mercadorias. A empresa literalmente comprava e vendia tudo que passava por Cleveland, incluindo commodities. E depois de mais um tempo, em 1859, o primeiro poço de petróleo que eu falei para vocês que tinham muitos em Cleveland realmente foi escavado, o que gerou outra enorme corrida na economia, a exploração do petróleo. E mais alguns anos depois ainda, em 1863, o Rockefeller decidiu entrar nesse negócio, só que ele sabia que a perfuração dos poços era algo muito caro. Então ele resolveu ficar com a refinaria do petróleo, que era um negócio um pouco mais barato. E algum tempo depois foi construída uma ferrovia que ligava os poços de petróleo com a cidade de Cleveland. Então ele teve a possibilidade de construir uma refinaria bem do lado dessa ferroviária. E ele foi um dos primeiros da cidade a conseguir produzir o querosene. E ele achava que esse negócio do querosene, que era usado para lampiões na época, que era o jeito que eles conseguiam ter eletricidade, ter luz na verdade, tornaria ele rico. Só que um ano depois, ele e os outros sócios que estavam no negócio dele tiveram algumas discussões e decidiram se separar. E para o Rockefeller ficar com a refinaria, ele teve que pagar 72.500 dólares naquela época, apenas com 31 anos, o que hoje equivale aí a $1 milhão. Só que para fazer isso é óbvio que ele não tinha todo esse dinheiro com 31 anos, então ele teve que ir atrás de diversos bancos e pedir diversos empréstimos, o que fez com que ele ficasse extremamente nervoso, tanto que tem até uma frase dele que fala: toda a fortuna que ganhei não serviu para compensar a ansiedade daquele período. Mas o Rockefeller teve uma coisa desde o começo muito clara na cabeça dele, que para ele tornar o petróleo algo lucrativo, ele precisava fazer uma produção em massa e tirar um proveito muito bom dessa economia que estava muito fomentada, por mais que ele tivesse uma margem baixa de lucro. E para que ele conseguisse realmente crescer esse negócio e conseguir aí vender para muitas pessoas por conta dessa economia fomentada e tudo mais, ele fez uma parceria com um cara chamado Vanderbilt, que era o homem que controlava a maior linha ferroviária da América e o homem mais rico e também mais poderoso dos Estados Unidos na época. Só que esse acordo que ele fez com o Vanderbilt demandava muito mais petróleo do que ele realmente conseguia produzir. Ele fez mais ou menos um acordo que ele conseguiria produzir, em tese, na teoria, o dobro do que ele produzia. Então o Rockefeller foi atrás de investidores para que ele conseguisse dinheiro para produzir tudo isso. Só que o querosene já era um negócio que não estava mais tão em alta nessa época, porque tinha queimado algumas casas de umas pessoas, tinha dado alguns problemas, e é aí que ele criou a Standard Oil, que foi o que fez com que ele conseguisse esses investimentos para o negócio dele. E aí, para expandir o seu negócio ainda mais, ele tinha duas ideias muito claras na cabeça dele. A primeira era remover a concorrência a qualquer custo, e a segunda ter um melhor preço de distribuição, e essas duas coisas juntas, mesmo que ele estivesse com prejuízo. Então sim, se ele tivesse prejuízo, para ele não teria problema, desde que ele conseguisse resolver esses dois problemas. Então, para expandir mais o seu negócio, ele fez também um contrato com um cara chamado Tom Scott, que era o único concorrente do Vanderbilt. Ele era o vice-presidente da Railroad, que controlava a segunda maior linha ferroviária do país. E a produção dele era tão alta nessa época que ele sabia que as duas maiores ferroviárias do país dependiam dele para ter os seus negócios, porque as ferrovias eram muito caras nessa época. Então ele era um cliente muito importante para essas duas ferroviárias. E aí, só para vocês terem uma ideia do negócio que eu falei, que ele poderia mesmo ter prejuízo, só para vocês terem uma ideia real assim, quando ele via uma refinaria nova, ele simplesmente comprava ela ou para produzir lá os produtos que ele produzia para vender, ou simplesmente para fechar a refinaria. Ele comprava das pessoas para simplesmente fechar e não ter nenhum tipo de concorrência. Só que, obviamente, como qualquer outra história dessas de sucesso, não foram só flores. Como o Vanderbilt e o Tom Scott, que eram os donos dessas ferroviárias, se viram meio que presos ao John, o que eles fizeram? Deixaram a rivalidade do lado e tentaram atacar o John. Como que eles fizeram isso? Aumentando muito o preço dos transportes das ferrovias. E esse era o único jeito possível que o John tinha naquela época de conseguir transportar a sua mercadoria. Mas, para resolver esse problema, o Rockefeller foi extremamente esperto. O que ele percebeu? Ele viu que nas próprias refinarias dele, ele transportava tudo através de canos metálicos, aqueles canos enormes. E aí, o que ele fez? Ele criou uma rede de encanamento ao longo dos Estados Unidos todo, só para conseguir
transportar o petróleo dele e atacar de volta o Vanderbilt e o Tom Scott. Só para vocês terem uma ideia, ele instalou 2 quilômetros de oleodutos por dia, o que deu ao todo mais de 6.000 quilômetros de oleodutos pelos Estados Unidos inteiro. E só para vocês terem uma ideia, até esse momento, o Vanderbilt e o Tom Scott eram os 2 caras mais poderosos e ricos dos Estados Unidos. Então imagina um terceiro cara chegando e atacando os dois e também, consequentemente, depois dessa construção desses oleodutos, ele fez com que os Estados Unidos tivesse uma crise enorme, ainda mais na parte ferroviária, porque o Vanderbilt e também o Tom Scott simplesmente se viram com uma crise muito grande, eles não tinham mais o cliente principal deles, então teve uma crise muito grande nesse setor, o que fez com que também outras refinarias fechassem, porque elas usavam o esquema de ferrovias para conseguir transportar o seu petróleo, e aí como as outras refinarias fechavam, o John simplesmente ia e mais uma vez comprava essas refinarias, ou se elas não fechavam, ele simplesmente comprava para fechar, como eu já falei. E aí depois disso, o Vanderbilt acaba morrendo, mas o Tom Scott tenta contra-atacar, como ele constrói mais oleodutos que não eram usados pelo John, para conseguir fazer com que outras refinarias também tivessem grande peso nesse mercado geral. O que o John fez mais uma vez? Foi lá e comprou todas as refinarias que usavam os oleodutos do Tom Scott. Por que não? Depois disso, vocês podem ter ideia que o John Rockefeller se tornou o cara mais rico e mais poderoso dos Estados Unidos de longe. As suas empresas valiam mais de 150 milhões de dólares, o que hoje vale 225 bilhões de dólares. E detalhe, em 1880 ele produzia 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos. Só que, querendo ou não, a tecnologia acaba progredindo. Então, durante esse poder que ele teve, o John encontrou 2 principais problemas para conseguir se manter nesse poder durante um bom tempo. O primeiro era com a chegada da energia elétrica. Ela vinha se intensificando cada vez mais e também tinha a grande disputa entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla. Mas obviamente, como toda mudança não acontece da noite para o dia, não era da noite para o dia que iam começar a usar eletricidade, o Rockefeller já tinha uma ideia de que o querosene, depois de um tempo, iria acabar se tornando inútil, porque se tinha energia elétrica e era muito mais seguro do que o querosene, ninguém mais ia usar o lampião, que era o querosene que ele vendia. Então, o que ele fez? Ele começou a buscar outros produtos para comercializar. Só que aí ele também deu uma sorte muito grande agora. Por quê? Porque nesse exato momento que a energia elétrica estava vindo muito forte, outro modelo estava vindo também muito forte de outro cara muito conhecido, Henry Ford. Ele conseguiu baratear todos os automóveis e aí a produção em massa dos automóveis começou de fato. Só que esses automóveis precisavam de um combustível que fosse produzido em massa para que eles conseguissem funcionar, certo? E aí, mais uma vez, o Rockefeller entrou aqui na história, como eu falei para vocês, dando uma certa sorte. A gasolina, só para vocês terem uma ideia, era considerada resto na produção de querosene. Então eles simplesmente pegavam a gasolina e jogavam fora para ela ser muito inflamável. Então o John simplesmente pegou o querosene e falou, tá bom, não vou usar mais, e começou a usar e comercializar a gasolina. Então a Standard Oil passou a ser totalmente uma empresa que vendia gasolina para os automóveis. Só que, tá bom, a gente já sabe que ele conseguiu dar uma reviravolta aqui, mas qual que era então o segundo desafio que ele passava para se manter no poder? Esse segundo era um pouco mais burocrático. Por quê? Porque era o governo indo atrás dele com medo de que o monopólio que ele tinha feito no mercado afetasse o mercado num geral. Em 1890, o governo aprovou esse Act aí que vocês estão vendo, Sherman Antitrust Act, eu acho que é assim que fala, não tenho muita certeza, que dava poder aos governantes para regulamentar práticas comerciais a fim de impedir os monopólios. Só que para de fato eles acabarem com o negócio do Rockefeller, que na verdade nem acabou, que existem empresas hoje que foram criadas na época, demorou assim mais ou menos umas 2 décadas. Obviamente que nesse meio tempo o John acabou reestruturando seu negócio, mesma coisa que aconteceu com a energia elétrica. E aí ele criou uma outra empresa que chamava Standard Oil Trust, que era uma empresa que controlava muitas outras empresas. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento foi o ponto alto da vida do John. Ele estava ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque a Standard Oil Trust possuía mais ou menos assim 20 mil poços de petróleo, 4 mil milhas de oleoduto e empregou mais de 100 mil pessoas. Só que aí um tempo depois, em 1911, o Supremo Tribunal considerou a Standard Oil culpada de práticas anticompetitivas e quebrou
essa empresa em outras 34 empresas separadas. Só que mesmo eles tendo que dividir em 34 outras empresas, o John era o sócio majoritário de todas essas 34 outras empresas. E até hoje a gente consegue, como eu disse para vocês, ver empresas enormes que saíram daquela época, como a ExxonMobil, a Chevron e também a BP. E aí, mais ou menos uns 5 anos depois, ali por 1916, o John Rockefeller se tornou a pessoa a alcançar uma fortuna pessoal nominal de $1 bilhão. E segundo algumas estimativas, a sua fortuna pessoal era equivalente a 1,53% do PIB anual dos Estados Unidos na época. Mas, querendo ou não, eu falei coisa de 1850, a gente já tá em 1920 praticamente, e aí, obviamente que enquanto o tempo passa, as pessoas vão envelhecendo. Então, no final da vida, o Rockefeller passou seus últimos 40 anos como aposentado. Ele usou a fortuna dele para criar universidades e fundações que tiveram grandes efeitos na medicina, educação e também em pesquisas científicas. 2 exemplos disso são a Universidade de Chicago e também a Universidade Rockefeller, que tem literalmente o nome dele. E aí, um pouco depois, ele morreu em 1937 com 97 anos, doando cerca de $10 bilhões nos dinheiros de hoje, né? Nos dinheiros é complicado. Na cotação do dólar de hoje para a caridade no geral, fazendo isso com universidades e também com outras pessoas. Então, assim, a vida desse cara realmente foi assim, um negócio surreal, totalmente fora do que a gente está acostumado a ver. E exatamente por isso eu quis trazer o vídeo sobre a história dele para vocês. É uma história muito boa. Então, com esse vídeo, eu inauguro aqui o primeiro vídeo dessa nova série que eu vou trazer aqui no canal sobre essas histórias dessas pessoas. Se vocês curtirem que eu traga aí algumas pessoas, ou se vocês tiverem alguma imagem aí, alguém que vocês conheçam, que vocês queiram que eu traga a história para vocês, para contar como que foi, o que ele passou de perrengue e o que deu certo, põe aí nos comentários que eu com certeza posso trazer para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.